Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um programa A Igreja Quer Saber. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. E para nós é uma alegria ter você assistindo o nosso programa e aprendendo da Palavra de Deus. Então fique ligadinho porque o nosso programa está no ar. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Já quero aproveitar, convidar aqui os componentes da mesa. Quero já convidar aqui o pastor Carlos César, pastor Carlos César, convidar pastor Charles Melo, pastor Charles Melo, pastora Patrícia Melo, pastor Frank Mendonça, pastor Fabiano Reis e pastora Simone, Serão esses aí que vão estar respondendo as perguntas. A pergunta aqui, irmão, tá facinho as primeiras, Pelo menos a primeira que chegou aqui. O que é galardão? Galardão é um tema que está na Bíblia. É uma proposta bíblica como uma espécie de recompensa. Paulo vai trabalhar bem essa ideia em 1 Coríntios, capítulo 3, onde ele fala de um edifício que está sendo edificado, que está sendo fundamentado, e esse edifício é a construção da nossa vida em Deus. E aqueles que constroem esse edifício com materiais perecíveis, eles não receberão galardões. Esses materiais perecíveis, como palha, feno, madeira, são aquelas obras feitas de forma baseado no eu, baseado na nossa maneira de pensar. Agora, aqueles materiais que são utilizados na construção, como ouro, pedra preciosa, como prata, são materiais que são duráveis, E esses materiais, eles servem para aludir aquelas obras feitas em Deus. Então, galardão nada mais é do que a nossa recompensa nele, pelo esforço, pelo trabalho, pela nossa fé. Paulo diz em 2 Coríntios 5:10 que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber dele aquilo que fizemos através dele. Existe a predestinação para a salvação? Paulo, ele esclarece muito bem a respeito disso, quando ele escreve lá em Romanos capítulo 9, ele vai falar sobre a questão da predestinação. Mas eu gosto de explicar sobre predestinação de um ponto de vista prático, para a gente poder entender. Acredito que toda a explicação bíblica, quando ela é prática, ela é bem entendível. Predestinação
nós podemos imaginar o seguinte: imaginamos que sai um ônibus lá do terminal do Padre Pelágio, todo mundo conhece, em direção ao terminal da Praça da Bíblia. Aquele ônibus, ele representa a igreja, porque a predestinação, ela está ligada à igreja, e não à pessoa individual, né, em si. Então, esse ônibus vai sair de lá e o destino, aconteça o que acontecer, ele vai chegar na Praça da Bíblia, né? Então, isso é a igreja. Agora, as pessoas estão dentro deste ônibus. Elas saem lá do terminal Padre Pelágio, em direção ao Padre, vai descendo e entrando, né? Quem conseguir permanecer dentro desse ônibus, simbolizando aqui a igreja, até o final, ele vai chegar ao seu destino, que é o céu. Então a predestinação, ela não está ligada à pessoa. Muita gente pensa que predestinação está ligada à pessoa, como dizem os próprios calvinistas, né? Você nasceu salvo ou não salvo. Na verdade não é isso. Nós recebemos a salvação de Jesus, é um dom gratuito, é um presente de Deus. Agora, o céu é tomado por esforço. Se nós permanecermos neste ônibus ou nesta igreja, a igreja do Senhor Jesus, até o final, nós chegaremos até a nossa recompensa, receber, inclusive o galardão, né, que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 5, que é o nosso esforço. Exultai-vos e alegrai, porque é grande o vosso galardão. Pois você tem que permanecer fiel até o final. Então a predestinação ela não está ligada a indivíduos, mas à igreja. Como surgiu a inveja no coração de Lúcifer? Esse é um assunto muito profundo que abrange um eterno passado que somente Deus conhece. Somente Deus estava presente com toda a sua criação e, através da sua onisciência, Deus sabe o momento em que aquele querubim ungido, aquele ser angelical belo, lindo, que ele havia feito perfeito, Deus sabe o exato momento em que ele se corrompeu. Então há um ponto de vista do calvinismo que eles tentam explicar a entrada do pecado no mundo, não aquele pecado que levou à queda dos nossos pais, Adão e Eva, mas o pecado originado lá no coração de Lúcifer, que o leva a se rebelar contra Deus e a levar outros seres angelicais com ele nessa rebelião e, consequentemente, também ao entrar no Éden, no lugar de delícias onde Deus havia colocado o primeiro casal, corrompê-los ali com a mentira, com o engano. Então nós entendemos biblicamente que a inveja, o pecado, o desejo de ser como Deus, de estar acima de Deus ou rivalizar com Ele, nasceu no coração de Lúcifer, como já disse, mas num eterno passado que só Deus conhece. Porque Deus o havia feito perfeito, como todas as suas obras são perfeitas. Agora, ele por si só, ou por si mesmo, através daquele anseio, anelo de destronar Deus, ou de estar acima dele, então ele decide, conforme diz Isaías, conforme diz também Ezequiel, são duas referências importantes que nós temos na Bíblia falando sobre este ser angelical. Então a Bíblia mostra que toda a essência do mal se originou nele. E uma vez originado nele a inveja, o desejo de ser maior do que Deus e levar toda a criação a se rebelar, então isso mostra fatalmente que ele foi o precursor, né, da entrada do pecado no universo e consequentemente levando os nossos pais, Adão e Eva, ao pecado, e todos nós também recebendo a herança do pecado original. Então ela surgiu no coração de Lúcifer, um querubim ungido, um ser angelical perfeito, num eterno passado que somente Deus conhece. Se reconheço que maltratei alguém, posso ceiar sem pedir perdão? Essa questão é muito da sua consciência, porque a Bíblia diz, né? Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão,
Então, que você vai, conserta, para depois estar diante do Senhor. Ainda diz que Ele não aceita nem a nossa oferta, imagina a nossa adoração. Então, a ceia é um momento onde você está reconhecendo o sacrifício de Jesus, tudo que Ele fez por você, e principalmente através do perdão, que nós fomos resgatados porque Ele nos perdoou. E como que nós vamos participar de um ato que fala de perdão, né? E nós não estamos com o nosso coração, porque se no momento da ceia nós lembramos de alguma coisa que nós fizemos contra alguém, é porque realmente você tem consciência que essa pessoa, né, que você ofendeu essa pessoa. Então a melhor coisa, mesmo que às vezes o perdão não é ter razão, é uma decisão. Então que vocês possam decidir no coração, né, ir até aquela pessoa, pedir perdão, para que você então possa cear conforme o que a palavra do Senhor está dizendo. Por que Deus não perdoou Lúcifer? Eu havia falado na primeira resposta que Deus fez tudo perfeito. Às vezes os homens procuram identificar o mal e transferir a culpa do pecado, de todo o mal, de todas as mazelas a Deus, por Ele ser o eterno Criador. Mas se você for pesquisar nas páginas da Bíblia, lendo a Bíblia, você vai ver que Deus é o eterno Criador, perfeito, justo, santo, amoroso, e a Bíblia diz que Ele fez tudo bom. E também você tem uma referência em Eclesiastes dizendo: eis aqui vem uma coisa que Deus fez aos homens retos, mas eles buscaram muitas invenções. Então ali mostra o desvio da conduta do caráter do ser humano. Então quando Deus fez todas as coisas, especialmente os seres angelicais e nós seres humanos, Ele nos dotou de inteligência e livre-arbítrio. Deus não nos criou autômatos para serem máquinas controladas pelo seu poder, para o adorá-lo de modo obrigado e forçado. Deus nos fez livres para amá-lo e honrá-lo de modo sábio, inteligente e livres também. Então, quando Deus fez os seres angelicais, os anjos, eles foram feitos como nós, livres, perfeitos, inteligentes. A decisão de sair do céu, de abandonar a sua primeira morada, foi de Lúcifer, juntamente com a terça parte dos anjos que o seguiram, conforme referência que nós temos em Apocalipse. Então, não se originou o mal em Deus. Deus não criou o mal. Ela nasceu através de uma inveja, de um desejo de alguém, um ser angelical, de ser maior do que Deus e de destroná-lo. Deus onisciente sabia disso? Sabia. E Ele permitiu. Por quê? Porque simplesmente Ele é bom, maravilhoso, e não quer que ninguém o sirva e o siga de forma forçada, obrigada, mas de forma agradecida e sincera e voluntária, de acordo com como está na sua palavra. Tem uma pergunta aqui, em Apocalipse 22:15, diz que os cães não herdarão o reino de Deus. O que quer dizer os cães? Esse texto diz aqui, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Vamos lá. Essa palavra cão, ali no texto, especialmente quando Paulo fala aos Filipenses e quando João escreve o Apocalipse, ela está se referindo a pessoas imundas. São pessoas rejeitadas da congregação do Senhor. Quer dizer, pessoas impuras, imundas, que não podem participar das coisas santas de Deus. Por isso, é considerada de imundas. É uma palavra esdrúxula, né? Uma forma capciosa de se referir a essas pessoas impuras e imundas. Por isso a Bíblia diz cães. Está ligado também a questão da ferocidade, né? A comparação a isso é da ferocidade do próprio animal, né? A Bíblia, ela tem
muitos símbolos. E esses símbolos, a linguagem, inclusive Apocalipse, ele todo foi escrito até por conta da circunstância em que João se encontrava na ilha de Patmos. E ao escrever essa carta, ele usa muitas figuras. Então isso está ligado realmente às pessoas imundas. A gente vê até no episódio de Jezabel, por exemplo, a Bíblia diz que ela morreu e os cães foram ali e comeram a sua carne, mas não comeram a parte que estava pintada, né, digamos assim. Mas simbolizando nesse aspecto de Apocalipse a imundícia e todo o comportamento ruim dessas pessoas. Mais uma vez vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta. Espaço Maior, o melhor lugar para o seu evento. Lugar amplo e aconchegante. Aniversários, festas de casamentos, palestras empresariais, acampamentos escolares e religiosos. Temos também um campo society com grama natural para aquele futebolzinho com os amigos. Rua Curitiba, quadra 159, chácara 4243, Jardim Guanabara 1. Contatos 981 17 88 54 ou 991 47 77 83. Estamos esperando por você. Estamos de volta com o nosso programa A Igreja Quer Saber, e eu gostaria, para iniciarmos, lermos um texto aqui no Salmo 119, versículo de número 11, um texto muito conhecido que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse é um texto muito lido, muito apreciado. Nós precisamos colocá-lo verdadeiramente em nosso coração, para que nós possamos aprender cada dia mais a palavra do Senhor, para que o pecado fique longe de nós, ou quando vier a tentação, sabermos rejeitar o pecado em nossa vida. Então nós estamos muito alegres hoje na continuação do nosso programa A Igreja Quer Saber, que foi gravado no Templo Sede, com a apresentação do nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. Então vamos para o nosso programa. Fique ligadinho, porque hoje você vai aprender muito. Vamos lá. Como devo fazer um jejum? Coisas que anulam o jejum. Explique, jejum parcial ou total? Bom, quanto ao jejum, parcial, total, integral, isso vai muito da pessoa, né? Vai muito do sacrifício pessoal, individual da pessoa. Dizer que esse jejum integral ou total seja da meia-noite até 18 horas, ou do amanhecer até as 18 horas, isso é muito relativo com relação à nossa cultura. O importante e para mim, é mais uma questão pastoral e não teológica, não tão teológica, mas todo jejum que você faz, para mim, ele é total. Porque mesmo não sendo praticado da mesma forma que o pastor Carlos, por exemplo, que o pastor Cleison, por exemplo, que o pastor Fabiano, para mim, ele é o meu sacrifício total. Ele é o meu sacrifício total. Dizer, eu vou ficar sem comer, sem beber, vou ficar sem ver televisão, vou ficar sem cozinhar. Para mim, isto é integral, por conta das minhas condições fisiológicas, psicológicas, condições de tempo. Uma outra pessoa diz, eu vou fazer um jejum e vou ficar sem me alimentar, mas vou beber água porque sofro de algum problema renal. Para mim, que estou com um problema renal e vou tomar água, isto é integral. A integralidade ela está muito ligada com relação a aquilo que a pessoa tem condições de fazer e não um projeto que se coloca, ou um estabelecimento que se coloca para uma pessoa. Houve a segunda parte da pergunta, o que anula o jejum, né?
E Isaías 58, eu gosto de ler esse texto, porque lá em Isaías, o próprio Deus, através do profeta, fala assim, olha, vocês chamam de jejum aquilo que vocês fazem, né? Quando vocês jejuam para os seus próprios deleites, para demonstrar isso para as pessoas, para que vocês ganhem coisas. E o próprio Deus, através de Isaías, fala assim, ó, o jejum que eu agrado é aquele jejum que quebra as ligaduras do diabo, né? É aquele que vai levar pão ao faminto, ou seja, aquele que vai mudar a minha vida, a minha conduta e a minha maneira de ser. O que anula o meu jejum? Tudo aquilo que vai agradar a mim mesmo, vai satisfazer o meu próprio desejo, a minha própria vontade. Há pessoas que jejuam até por coisas que não deveriam jejuar. Isso Deus não recebe, né? Então isso anularia o jejum. Mas o jejum que vai mudar a minha vida, que vai quebrar as ligaduras do diabo, que vai dar pão ao faminto, que vai mudar a história de alguém, esse é o jejum que Deus se agrada. E uma crendice, pastor, que existe muito, é que o jejum muda Deus, que o jejum faz Deus levantar do seu trono. O jejum amolece o coração de Deus, quebranta o coração de Deus, faz Deus se inclinar para nós, abrir os seus ouvidos. E isso tudo, na verdade, isto é uma crendice, não parte por essa conotação. O jejum não é para Deus. O jejum, na verdade, o jejum não move Deus, ou não quebranta Deus. Aliás, Deus, ele já está com os ouvidos abertos, já está com a mão estendida, o céu já está aberto, as bênçãos já foram postas. Agora o jejum, ele faz bem para a minha natureza, para o meu temperamento, para a minha vida. Então, melhorando a minha vida, é óbvio que nós, como criatura, vivemos uma vida de relação com Deus. Melhorando a minha vida, melhora também a minha relação com Deus. Então, o jejum não muda Deus, muda as nossas próprias vidas. Sou casado com uma mulher divorciada. Estou em pecado? A gente precisa entender, e é uma coisa que eu tenho pensado muito nesses últimos dias, que nas nossas igrejas, nós temos várias modalidades de famílias, né? Se nós olharmos por esse ponto. Se nós olharmos pelo ponto bíblico, a Bíblia é contra o divórcio. Isso não tem o que se questionar. A Bíblia diz que o divórcio só foi concedido à igreja por causa da dureza do coração do homem. A Bíblia quem diz isso, não somos nós que falamos, a Bíblia fala. Então, o divórcio, ele entrou como uma válvula de escape. O divórcio não é o plano original de Deus, mas é a válvula de escape, né? Eu chego por que eu falei que a igreja ela tem hoje várias modalidades de família? Porque existe uma modalidade nova que chama família monoparental, que ela é constituída apenas com um dos cônjuges, né? Ou o esposo ou a esposa. E a igreja precisa entender isso e precisa se adequar, não que vai ferir os princípios bíblicos, mas dentro dessa temática bíblica, dentro daquilo que a Bíblia nos orienta, né? E nós também passarmos a orientação para os nossos irmãos. Eu acredito que se houve, né, um motivo justificado biblicamente, que não está em pecado. Mas se alguns, eu reconheço que essa pergunta é uma pergunta teológica, e que se algum dos teólogos que estão aqui quiser dar mais peso para ela, eu passo a palavra. Segundo o Ministério de Madureira, em qual situação é permitido um pastor um segundo casamento? Voltando aqui no início, né, na primeira pergunta, eu estava lendo sobre o divórcio, eu achei muito interessante, que não é o que Deus realmente criou para acontecer com o homem, né? Mas eu achei muito interessante que o divórcio ele tem que ser visto na vida de um crente como um pecado. Então, esse pecado, é como outro pecado. Então, você tem que ter primeiro consciência que você, através de um divórcio, você pecou. Mas nós cremos num Deus que perdoa.
né? Então, se há realmente a confissão, eu pequei, né? Me divorciei, mas eu quero ter um bom relacionamento com o meu ex, eu tenho consciência que eu não deveria ter feito isso, eu quero ser curada, né, de tudo que houve, e não trazer coisas para o outro relacionamento. Então, se é um pecado, é como outro qualquer, o divórcio, que o Senhor perdoa, né, coloca uma pedra e recomece de novo a sua vida com Deus. Nós tivemos a oportunidade de estarmos em 2 momentos na nossa convenção nacional sobre essa questão. A primeira foi em Brasília, quando nós estivemos lá, foi editado uma resolução que inclusive repercutiu muito na mídia, as pessoas colocaram a imagem dessa, inclusive em PDF lá, as pessoas leram, e aquela norma que foi editada naquela ocasião, ela foi revogada na última convenção nacional no Rio de Janeiro, e retornou a uma que foi editada, me parece que em 1986, se não me falha a memória, essa edição. Porque o divórcio, na realidade, eu gostei de algo que o pastor Josué Gonçalves disse aqui, em um dos encontros que nós tivemos. O divórcio não pode ser uma porta de saída, né? Ele deve ser, em situações muito específicas, uma porta de emergência. É a situação em que torna impossível aquela convivência, sob pena até de risco de vida. Há situações dessas, nós como pastores convivemos com situações muito próximas dessa situação, que nós mesmos, se fôssemos aconselhar uma pessoa a permanecer dentro de um relacionamento em que se corre um risco, a gente está colocando aquele casal numa situação bem complicada. Então, sobre o Ministério de Madureira, o Ministério de Madureira não aprova o divórcio. Ele não aprova. Agora, cada caso é analisado por um conselho de doutrina, e aí cada caso é analisado pelo conselho de doutrina, e vai depender também, é um membro, é um obreiro, é um pastor, cada situação é analisada conforme o caso, não tem uma regra, como diz lato sensu, né? Não tem uma regra para todos, mas uma regra em que o divórcio não é aceito, dependendo da circunstância. Muito bem. Eu, particularmente, eu sou radicalmente contra o divórcio, né? Sou radicalmente contra. Eu acho que esse realmente é uma decisão que, às vezes, alguns casais tomam, muito ruim. Eu acho que compensa, né, lutar pelo casamento. É lógico que a gente vê que alguns casais, né, infelizmente, não se dão conta de viver junto. Aí, esse remédio amargo e... todo divórcio tem consequência, né? Todo divórcio tem consequência. E é sempre muito doloroso, né? Chegamos ao final do nosso programa, a Igreja Quer Saber. Estamos aqui todos os sábados às 21 horas e na segunda-feira. Eu espero você, não perca o nosso programa, venha conosco aprender da palavra do Senhor. Deus os abençoe. Estamos aqui na Maiu Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento, consignação, é com a Maiu Multimarcas. Você quer vender seu veículo, ano de 2010 acima, nós compramos o seu veículo e pagamos à vista. Traga o seu veículo fazer avaliação ou vendemos seu carro em consignação. A Maiu Multimarcas oferece você grandes ofertas. Acesse nosso site, maiumultimarcas.com.br e veja nossa oferta. A Maiu Multimarcas está aqui na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Maiu Multimarcas, a garantir melhor negócio.